Glória a Deus. Família, primeiramente quero dizer para vocês que é um prazer e uma honra enorme estar aqui com vocês. Eu sempre falo isso, que é com muito amor, mas também com muito temor que a gente vem aqui na frente. Não é fácil a gente poder estar aqui representando o Evangelho do Senhor. É um peso muito grande que a gente acaba assumindo. É um preço que a gente paga. E eu quero dizer para vocês que antes de qualquer coisa, antes dessa palavra chegar a vocês hoje, o Senhor me amassou muito isso no secreto. Então, vocês vão escutar algumas coisas aqui que talvez não agrade seus ouvidos. O que eu tenho para falar para você é que você persevere no caminho do Senhor. Porque o caminho do Senhor para a sua vida não é para tornar a sua vida melhor. Quebra isso da sua mente. Deus quer transformar você para que você tenha uma vida nova. O Senhor não é um Deus de dar 10% para você ser um pouquinho melhor, não. Ele quer que você seja transformado para que você viva a eternidade com Ele. Amém? Então, eu não vou me delongar muito. Eu já quero convidar a igreja a ler comigo um texto que vai estar lá em 1 Coríntios 13. E a gente vai ler ele do 1 ao 13. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algo que a Bíblia retrata muito. Talvez algumas pessoas diriam que até é um dos cernes da palavra de Deus, que é o amor. Eu quero convidar vocês a ler esse texto que provavelmente vocês já ouviram em algum casamento. Tá bom? Algum de vocês aí já deve ter ouvido esse texto em um casamento. Então acompanha comigo que vocês vão perceber. 1 Coríntios 13, de 1 a 13. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como símbolo que retine. Se eu tiver o dom da profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que eu possuo, e entregar o meu corpo para que ele tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não se guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo, como em um espelho, mas um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia o conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora essas três: a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Amém? Quem já escutou esse texto num casamento, levanta a mão aí. Glória a Deus. Se você não escutou, você vai escutar um dia, pode se preparar. Isso aí é uma certeza da vida. Uma coisa que eu acho muito legal desse texto é que durante muito tempo eu sempre achei esse texto poético. É uma leitura poética. Eu acredito que quando Paulo escreveu isso, ele estava muito inspirado no Senhor. Olha a forma com que ele descreve as coisas, né? Tantos detalhes, tantas nuances. Descobri essa palavra, achei bonita, nuances, ó, chique, velho. Tantas nuances. Parece que a gente consegue até sentir o cheiro do amor que Paulo tem para essa igreja. Paulo escreve essa carta, esse trecho, à igreja de Corinto. E uma coisa que eu achei bem engraçado é que por mais que essa carta, esse trecho da carta é muito bonito, muito poético, isso não era uma carta de amor para a igreja de Corinto. Paulo estava exortando essa igreja. E durante anos e anos a gente leu esse texto de uma forma errada. Mas o que me deixa mais sem entender muito bem é que a igreja de Corinto, quando você vai ler, pode ler, gente, 1 Coríntios,
fantástico. É um chacoalhão que Paulo está dando nessa igreja. E o Paulo começa lá no capítulo 14, falando de todos os dons que essa igreja tinha. E Paulo descreve todos os dons que tem na Bíblia. Esses caras tinham todos os dons do Espírito, todos, e tinham em abundância. E a gente sabe disso porque Paulo está ensinando eles a usar cada dom. Quando você for falar em línguas, que as línguas sejam para edificar a igreja, edifica a si mesmo, a profecia edifica a igreja, mas todos os dons precisam edificar a igreja. Todos os dons que o Senhor dá é para a igreja de Cristo. Os presentes que você tem não são para você, é para que você possa dar para o seu próximo. Olha, Paulo, genial. Mas uma coisa que é muito doida é que bem para a igreja que mais tem dons, Paulo, então, deixa um discurso duro. Por mais que é um texto poético, uma leitura gostosa de a gente ler, capturar cada nuance, o que Paulo está fazendo é chamando a atenção da igreja para um detalhe que eles estavam deixando para trás. Um único detalhe que essa igreja estava deixando para trás e que estava impedindo eles de viver o mais do Senhor. E é sobre esse detalhe que eu quero compartilhar com vocês hoje. O tema da palavra de hoje é amor. E eu quero convidar vocês a gente fazer uma releitura desse texto. Mas a gente vai ler ele do jeito que eu acredito que Paulo tentou falar com a igreja. Um pouco mais duro, uma ênfase um pouco mais de exortação. Não é um texto de, como diz a galera aí, somebody love. É um puxão de orelha na igreja. Então a gente vai ler ele desse jeito, amém? Então, quero que você se prepare para mudar um pouco o seu conceito sobre esse texto. Porque se você não conseguir fazer isso, a gente vai ter dificuldade de ir para o próximo passo aqui, beleza? Coloca para mim de novo, fazendo um favor, Mateusão. Pode colocar lá no começo, irmão, no 1. Amém. Imagina que Paulo está falando mais ou menos assim com essa igreja. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um símbolo que retine. Se eu tiver o dom da profecia, souber todos os mistérios, o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. Se eu der aos pobres tudo que eu possuo, entregar o meu corpo para que eu tenha não tendo que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não vangloria, ele não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, meus irmãos, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é parte será deixado para trás. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo, como em um espelho, mas um dia veremos a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, mas da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas é o amor. O que Paulo está falando para essa igreja é: vocês são excelentes em tudo que vocês fazem. Vocês profetizam, vocês falam a língua dos homens, vocês falam a língua dos anjos. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês: tudo isso que vocês fazem sem amor é como um sino que ressoa. Não tem sentido o que vocês estão fazendo. Sem o amor, tudo isso que vocês fazem é ruína, não tem valor em mim. A palavra de Paulo à igreja de Corinto é um tapa na cara, é duro, porque esses caras estavam vivendo grandes movimentos, mas no meio de grandes movimentos que eles estavam vivendo, havia imoralidade sexual. Haviam irmãos que não confessavam os seus pecados, eles viviam os seus pecados escondidos.
guardavam para si só, não permitiam ser tratados. No meio de uma igreja incrível, cheio de milagres e curas, havia competição entre os irmãos. Quem é o maior entre nós então? Eu prego melhor. Ele ora bem, mas eu prego melhor. Sou bom. Deixa que eu faço. Entendam, irmão, uma coisa. E eu falei isso numa última oportunidade que eu tive para pregar com os adolas. Nós podemos estar fazendo a coisa certa pela motivação errada. Olha o que Paulo está falando para a igreja. Ainda que eu venda tudo que eu tenho e dou aos pobres, ainda que eu dê o meu corpo para que eu não me glorie, nada disso sem amor vale. O dinheiro que você está dando para as pessoas para ajudar é para que você se sinta melhor? Não vale. Não vale de nada. Nossa, eu quero vir aqui na frente, eu quero aqui falar do meu irmão, porque quer saber, talvez se eu tivesse oportunidade eu falaria melhor que ele. Que legal. Seu coração está no lugar errado, meu irmão. Não tem problema você querer ser uma pessoa melhor. O problema é você querer ficar se comparando para ser melhor que os outros. Você pode estar fazendo a coisa certa pela motivação errada. Essa não é a única vez que a igreja de Cristo toma um chacoalhão. Não é a primeira vez que a igreja antes de Cristo toma um chacoalhão de um profeta. A gente vê João Batista, acho que vai estar em Mateus, eu passei para você, Mateus. Mateus 3:7, obrigado, pastor. A gente vai ler esse texto daqui a pouco, mas o que o João Batista está falando para os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, conhecidos por guardar os mandamentos do Senhor. Alguns representavam a classe política dos religiosos. O que João fala para esses homens: arrependam-se, raça de víboras, porque o machado está posto à raiz. Você acha que ele estava brincando? Você acha que João estava sendo duro com ele somente pelo prazer de ser duro com alguém? Deixa eu falar algo para vocês. Sabe por que há exortação na palavra de Deus? Porque a disciplina é a linguagem de amor de um pai. A palavra de Deus nos fala que o pai só disciplina um filho que ele ama. E Deus está disciplinando os seus filhos porque eles precisavam ser disciplinados para serem salvos. Talvez os saduceus não gostaram de ouvir o que eles ouviram. Talvez os fariseus acharam duro o que João estava falando. João não se importava com o que eles pensavam. João se preocupava com o que o Senhor pensava dele. E por isso ele não temia perder a própria vida, se isso valesse a pena. Se a vida dele fosse entregue nas mãos dos inimigos, para que ele pudesse fazer uma pessoa encontrar Cristo, ele faria, pagaria o preço necessário. Eu tenho estudado a palavra de Deus sobre João, e esse cara tem um ministério incrível. João pregou durante toda a sua vida a mesma palavra. Ele não se preocupava quantas pessoas o seguiam. A preocupação dele não estava se ele estava arrastando uma multidão ou não. A preocupação de João é: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo e você pode não subir. Talvez você não goste do que ele fala, mas ele fala em amor para que você tenha a chance de ser salvo. Porque é uma forma de nós virmos aqui e pregar um evangelho que coloca uma almofadinha no seu bumbum para que você desça de tobogã para o inferno. Mas isso não vai fazer melhor para você. Talvez faça você se sentir melhor, mas o evangelho não tem essa vertente. Jesus não morreu numa cruz para que você se sentisse melhor. Ele morreu numa cruz para que você fosse salvo, tivesse a esperança da vida eterna. E é esse o valor
da vida de Cristo para nós. Eu quero convidar vocês a ler isso aqui. Se liga no que João Batista vai falar para os religiosos da época. No entanto, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, você imagina que ele viu os caras lá de longe, já falou, esses caras não, raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Deem o fruto que mostre o arrependimento. Não pensem em dizer a vocês mesmos, temos Abraão como pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Talvez a gente lê isso aqui e enxerga em João julgamento. Quando eu leio isso aqui, eu enxergo em João amor. Amor de falar coragem para falar para esses homens algo que eles não estavam dispostos a ouvir. Amor, porque ele estava colocando a vida dele em risco quando ele estava acusando esses homens, porque esses homens tinham o poder de levar ele a julgamento. Ele não se importou com isso. Tanto que não é à toa que João Batista perdeu a cabeça. Ou você acha que o evangelho de verdade, o real, não custa nada para você? Aos quatro ventos nós gritamos que a gente quer ser uma igreja relevante. Aos quatro ventos nós se movimentamos como uma igreja relevante. A pergunta que eu faço para você é: no seu coração queima uma igreja relevante? Você está disposto a pagar o preço que uma igreja relevante paga? Está achando que foi fácil para esses homens mudar o tempo deles? Mudar a história do lugar onde eles viveram? Hebreus, a galeria da fé, Hebreus 11, galeria da fé. Olha lá como aqueles homens morreram. Como eles estavam dispostos a entregar a vida deles por amor a Cristo, para que vocês, para que eu pudesse receber um dia o evangelho que a gente proclama. Há países que o evangelho não pode ser pregado. Há países que as pessoas morrem só de assumir Jesus como seu Senhor e Salvador. E no nosso país, que nós somos livres, para que você possa falar de Jesus para o seu vizinho, como Jesus mudou a sua vida, para que você possa falar de Jesus para os seus pais, para os seus filhos. Ah, não, se eu falar de Jesus aqui no almoço, vai que eu estrago o almoço. Meu irmão, é sério que você está preocupado com essa terra? Com aquilo que você vai comer daqui a pouco? A verdade é porque a gente não está disposto a pagar um preço. Muitos dos nossos filhos podem ser que nem cheguem à vida eterna com o Senhor, porque nós não estamos pagando o preço para que eles o conheçam. Sabe uma coisa que a gente vê e que se tornou comum entre os adolescentes? E eu falo aqui para vocês com todo o amor do mundo, uma coisa que eu acredito que é uma doideira. Tem pais que colocam os filhos de castigo, e o castigo é não vir na igreja. Acha engraçado? É real. A gente não viu isso uma vez, duas vezes. O filho buscar o Senhor se tornou um castigo. Ele não pode. Sabe o que aconteceu com esses meninos? Alguns se desviaram. Depois os pais vieram nos perguntar se a gente podia ir atrás deles. É mais barato você investir na vida do seu filho para que ele permaneça, do que você gaste para que você tenha que buscá-lo longe, meu irmão. Qual é a lógica de você deixar seu filho se perder para depois ir buscá-lo? Qual é a lógica? Qual é a lógica disso? Se você pode pagar o preço para que seu filho permaneça na presença do Senhor, para que ele veja em vocês um exemplo. Amém ou não? Glória a Deus. Deixa eu ir para o próximo ponto, que não acaba, né, pastor? Mas ainda assim, essa não é
não são as duas únicas vezes que a Bíblia trata sobre a falta de amor entre o povo de Deus. E essa talvez seja a passagem mais famosa sobre esse assunto. E vai estar lá em Apocalipse 2, de 1 a 7. E eu quero que você ouça essa palavra com muita atenção, porque talvez isso seja sobre a sua vida. Porque por muito tempo isso foi sobre a minha vida. Eu vivi assim por um tempo. Eu quero convidar você a refletir se isso não é sobre você. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Essa é uma analogia que ia a Cristo, beleza, galera? Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. No entanto, eu tenho contra você isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virarei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Há, porém, uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqueles que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida e estará no paraíso de Deus. Amém? Olha o que Cristo está falando para a sua igreja: conheço as suas obras, me alegro porque você suporta todas as dores que é proclamar o meu nome. Eu vejo que você rejeita os falsos profetas. Mas, meu filho, eu tenho contra você uma coisa, uma única coisa eu tenho contra você: você abandonou o primeiro amor. Cristo fala: está tudo bem, depois dessa frase. A continuação é: está tudo bem, você foi bem, ó, legal. Não, de 7 você fez 6. Arrependa-se, arrependam-se. Olhe para onde você caiu e arrependam-se. E aos vencedores darei o direito de comer do fruto da árvore da vida e conhecerão o paraíso. Uma igreja incrível, vivia tudo aquilo que o Senhor ensina, fazia prodígios, milagres, mas esqueceu o primeiro amor. Durante muito tempo, sabe o que a gente acreditou? Que o primeiro amor é uma fase. E eu escutei isso também. Relaxa, você está assim porque você está no primeiro amor, mano. Daqui a pouquinho baixa essa febre sua aí, você vai ver. Você vai ver como é que é o evangelho. Não, esse cara está assim, mano, é o primeiro amor. Daqui a pouquinho acaba. Meu irmão, o primeiro amor não é uma fase da sua vida. O primeiro amor não é um período para que você vive e desfruta. O primeiro amor é um estilo de vida ao Senhor. O primeiro amor é uma forma de você, quando você entende que a única coisa que você pode oferecer para o Senhor é aquilo que Ele te deu, que é a sua vida. E a sua vida vira uma oferta de libação, a que prepara o altar para o sacrifício. É isso que a nossa vida é, uma oferta ao Senhor. Sabe um cara que entendeu exatamente o que era isso? Estevão. Estevão, durante um momento da sua vida, ele foi levantado pelos discípulos ali de Cristo como um diácono. E eu achei essa chave genial,
Porque o diácono, uma das funções do diácono era levar o alimento. Naquela época era o pão. Então Estevão tinha uma das funções dele, era levar o pão. Ele alimentava o povo com o pão. Mas durante um momento, uma atitude da vida de Estevão, o fim da sua vida, ele deixa de servir o pão e se torna o pão. Porque quando ele confronta os mestres da lei, novamente Estevão estava falando em amor para aqueles homens. Ele estava apontando para aqueles homens o que eles precisavam corrigir na vida deles, porque se eles continuassem assim, eles não seriam salvos. Arrependam-se, arrependam-se, vocês têm errado, e vocês ainda proclamam o que vocês vivem. Para com isso. O resultado foi Estevão ser apedrejado e morto. Assim como Jesus falou que a vida dele era, o pão era como a carne dele, Estevão estava lá entregando a sua vida como um pão àqueles que estavam matando ele, cumprindo a sua última função de diácono, alimentar uma multidão faminta por justiça. No último momento da vida de Estevão, ele aprendeu tanto com Jesus. Eu acho incrível Estevão, né? Aprendeu tanto com Jesus que a última frase dele é: perdoa eles, Pai. Semelhante ou não? Perdoa eles, Pai. Eles nem sabem o que estão fazendo. Isso é amor. Uma vida de entrega ao Senhor. E sabe por quê, irmãos? Eu gostaria de compartilhar com vocês essa mensagem, que é sim breve. Nós podemos viver aqui grandes movimentos. Você pode sair dessa igreja curado. Você pode sair dessa igreja com o seu pai sendo entregue aqui, entregando a vida dele a Jesus, ou o seu filho. Mas se você não tiver amor no Senhor, nada disso vai valer. Nada disso vai valer, meu irmão. Nós enchemos a nossa boca para falar que nós amamos a Cristo, mas enchemos a nossa agenda de rolês para nos distrair. Eu preciso chegar em casa e assistir umas 40 minutinhos de série aqui para mim dormir. Entenda, eu não tenho nada contra a série, mano. Não tenho nada contra futebol, nada contra essas coisas. Mas eu tenho um problema quando essas coisas tomam lugar de Deus na sua vida, meu irmão. Se você não consegue amar o Senhor, porque você chega na sua casa e só pensa em se distrair, meu irmão, isso é um problema. Você precisa resolver seus BO. Ou você vai esperar quando você sentar lá, no momento você vai ser julgado no colinho do pai, ele vai falar assim: ô meu filho, olha, você foi tão bom. Caraca, mandava bem, cara. Tocava legal, pregava legal, levou até meu evangelho para umas pessoas que estavam perdidaça. Mas você esqueceu de uma coisa, e essa coisa eu dei falta. Faltou amor na sua palavra, faltou paixão na sua vida, faltou você entregar tudo que você tinha para mim. Era só isso que eu queria, só isso. Sabe como a gente pode amar a Deus verdadeiramente, meu irmão? Como pode ser a sua vida transformada para que você ame ao Senhor? Tenha comunhão com Ele. Algumas pessoas, e eu gosto muito dessa linha de raciocínio, por mais que alguém pode até achar que eu sou herege, está tudo bem nessa parada. Mas uma das coisas que eu creio é que dos cernes da palavra de Deus é a comunhão. Deus nos fez em imagem e semelhança a Ele para que a gente pudesse se relacionar com Ele. Quando a gente escolheu pecar e afastar da presença do Senhor, Deus dá o seu Filho único, o que Ele mais amava, para que a gente pudesse se reconciliar com Ele. Tudo isso para que a gente pudesse ter comunhão com Ele. Meu irmão, e você tem tido comunhão com todas as coisas da sua vida, menos com o Senhor. Não tem como você amar alguém que você não se relaciona.
E aí eu digo para você que talvez você tenha vivido uma mentira, porque você acredita que ama o Senhor sem nunca nem ter falado com Ele. Não tem como a gente amar alguém que a gente não se relaciona. E nós precisamos amar o Senhor. O Senhor não espera muito de você, mas Ele espera que você se relacione com Ele para que você possa o amar verdadeiramente. É pedir muito? Sabe o que eu acho doido? Minha esposa está grávida. A Gabi está com quase 5 meses. E eu estou apaixonado pela minha filha sem nem ver ela. É muito doido. Parece que eu já até imagino o rostinho dela. É muito louco. Mas todo mundo me fala um negócio e eu creio que é verdade. Fala assim, Dô, a verdade é que o pai, mano, só entende realmente quando ele vê. Quando ele pega no colo, parece que o mundo inteiro assim senta no ombro dele e fala: agora você pode amar essa criança, porque agora você entendeu tudo que ela representa para você. Não tem como eu amar tanto minha filha enquanto eu não ver ela lá. Eu posso amar minha esposa, fazer tudo pela minha filha, enquanto ela não vier, eu estou fazendo, eu sou apaixonado por ela, mas não tem como eu amar ela ainda. Consegue entender? Mas quando ela vier no mundo, eu vou conseguir me relacionar com ela, vou conseguir amar ela e ela vai entender esse amor. Mesmo que ela ainda nem fale, ela vai conseguir receber todo esse amor. Não é doido? É isso que Deus quer com você, meu irmão. Quer que a sua vida pare de ser uma conversa à distância com o Senhor, um telefone sem fio, que você só ouve o Senhor através da vida de alguém. Deus quer que ser o seu Deus. Ele quer que você pare de conhecer Ele pelas histórias que você tem dos seus avós, pelas histórias que você tem dos seus pais. Ele quer ser o seu Deus. É muito difícil? É. Pegadinha, né, pastor? Gostou dessa, né? Ele até deu risada. É difícil pra caramba, mano. Viver uma vida de entrega ao Senhor custa tudo que a gente tem. Custa tudo, tudo. Mas eu posso te falar uma coisa: vale a pena. Hoje eu vejo a minha família toda na igreja, só falta o meu irmão do meio. Sabe como isso começou? Com um convite do Lucas e da Kelly para a gente ser líder de célula. Sabe quantas vezes eu convidei meus pais para ir numa célula? Nunca. Porque eles já iam na igreja deles, estava tudo bem para mim. Graças a Deus, Deus não acrescentou só meus pais. Eu tenho, meus tios estão vindo na igreja, meus primos estão vindo na igreja. Ai, Douglas, você é mérito seu? Não. É amor do Senhor sobre a vida deles. É sobre a vida deles. É sobre o que o Senhor ama, como o Senhor ama eles, como o Senhor quer ser encontrado. Mas se você tem um papel fundamental na vida da sua família, você pode proporcionar esse encontro para as pessoas que você ama. Você pode ser alguém que carrega esse encontro. Talvez em um café da tarde que você tenha com os seus parentes, eles possam olhar para você e falar: mano, como essa pessoa mudou, como transformou, o que aconteceu? Eu quero isso que ela viveu. Aceitem pagar o preço. Aceitem passar pelo processo. Aceitem serem esmagados pelo Senhor. Porque o Senhor quer fazer da gente filhos não melhores, filhos transformados. Amém? O louvor, se quiser subir. Eu quero convidar vocês nesse momento a estar orando comigo. Se você sente que você ainda não conseguiu dar essa virada de chave na sua vida. E eu não estou falando isso para vocês porque eu sou um mestre nessa área, não. Longe de mim. Até hoje eu estou sendo amassado pelo Senhor todos os dias. Mas eu sei que há um encontro que o Senhor quer ter com você.
a uma nova vida que o Senhor quer dar para você, e que isso Ele não vai dar através de mim, Ele pode te entregar. Então, durante essa canção, se você sente que você precisa entregar a sua vida como oferta ao Senhor, eu quero te convidar a estar orando comigo. Pode ficar de pé, por gentileza, igreja. Se o pessoal quiser já apagar a luz. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e refletir sobre a sua vida. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Como tem sido a sua entrega ao Senhor? Você acredita que o relacionamento que você tem com Jesus faz sentido pelo sacrifício que Cristo fez para que você pudesse reatar o seu relacionamento com o Pai? Você acredita que o relacionamento que você tem com Cristo afeta de verdade as decisões que você tem na sua vida? Uma coisa que me tocou muito nesses últimos meses foi quando aquela música É Ele saiu. E a música fala: é Ele que eu estou gastando a minha vida, é por Ele, para Ele, é tudo por Ele. E uma das coisas que eu escutei de muitos líderes religiosos era que aquela música não devia ser cantada. E a galera falava: mano, como é que a gente vai cantar essa música? A gente nem dá para viver isso. E a nossa vida com o Senhor sempre é assim. Quando o Senhor resolve nos disciplinar, a gente resolve tirar isso da nossa vida. Em vez de a gente entender que essa era uma canção em que o Senhor estava nos disciplinando para que é isso que eu quero que vocês vivam. Eu quero que vocês gastem os seus dias aos meus pés. É isso que eu quero que vocês vivam. Nós corremos da presença do Senhor. Nós fugimos da presença do Senhor durante toda a nossa vida. Mas eu quero te convidar a reatar o seu relacionamento com Deus, reatar o seu relacionamento com o seu Pai, para que você viva um relacionamento sincero com Ele, em nome de Jesus. Durante essa canção, se você quiser se manifestar, vir aqui na frente para que a gente possa orar por você. Se você quiser levantar sua mão no seu lugar, mas permita que o Espírito Santo mova no seu coração nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus.